seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o vídeo agora de número 7, do tópico 7, que fala sobre grafos no curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Daniel Vieira e Silva, Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Bem, nesse vídeo vamos falar de um outro problema fundamental em grafo, que é o problema da árvore geradora mínima. Então agora imagine esse outro contexto, esse outro cenário. Uma companhia aérea conecta várias cidades, por exemplo, 7 cidades aqui, com múltiplos voos. Aqui tem um exemplo aí de mapa de uma companhia aérea que atende a Noruega. Aí a crise, a pandemia ou outra situação econômica aí faz com que ela tenha que cortar voos. Mas ela quer fazer um rearranjo da sua malha aérea aqui, cortando voos, que garantam ainda assim de uma cidade qualquer destas sete cidades você chegue às demais, mesmo que sem ter um voo direto. Você faça mais de um voo para alcançar aquela cidade de destino. Muito bem, como encontrar esse conjunto de voos? Qual é o conjunto de voos que vai permitir essa conectividade entre as 7 cidades ao menor custo para a companhia aérea? Outro exemplo é em eletrônica, no caso de microeletrônica. Você está fazendo um projeto de um circuito eletrônico e precisa daí fazer a conexão de pinos de comunicação com alguma outra interface, mas tem custo fazer essa conexão, fazer justamente estabelecer essas linhas de tráfego, de fluxo aí de elétrons entre esses pinos. Isso gera, quanto mais conexões você tem no seu circuito integrado, mais oneroso vai ser o processo de fabricação desse circuito. Então você quer otimizar isso também, interligando 2 pinos de cada vez e permitindo justamente a conectividade total entre eles. Muito bem, como fazer isso também usando o menor comprimento total de fios para fazer essa conexão e aí otimizando o custo do projeto do circuito integrado. Esses 2 cenários são exemplos do problema de construção de uma árvore geradora mínima em um grafo. Lembrando, claro, que a gente já viu como construir uma árvore geradora. O método de percurso em profundidade ou percurso em largura, que vimos em vídeos passados desse tópico, ele gera uma árvore geradora. E uma árvore geradora, recapitulando, é aquela árvore que alcança todos os vértices, que a partir de um determinado vértice alcança todos os demais. O problema é que não se considera no percurso em profundidade ou percurso em largura o peso da aresta para definir o caminho. Você quer só alcançar todos os vértices, é isso que importa. Então a gente vai caminhar, dar um passo a mais aí no problema para pensar na construção não só de uma árvore geradora, mas que tenha custo mínimo. Então eu vou agora trabalhar um grafo que é não dirigido, ponderado, que eu tenho, portanto, pesos vinculados, números reais associados a cada uma das arestas, e eu quero achar um subconjunto das arestas que não tenha ciclos, mas que conecte todos os vértices. E aí, esse subconjunto T de arestas tem que ter um total de pesos, ou seja, a soma dos pesos desse subconjunto tem que ser o menor de todos, ou seja, eu tenho que minimizar essa função W de T, onde T é subconjunto das minhas arestas. Quando eu encontrar esse conjunto T, eu tenho justamente a árvore geradora mínima, em inglês também conhecida como Minimum Spanning Tree do meu grafo. Um algoritmo muito conhecido para resolver o problema da árvore geradora mínima
é o algoritmo de Kruskal. Ele é um algoritmo muito simples, composto somente desses 3 passos. Vejam, eu começo com uma árvore vazia, T, ou seja, eu posso ter uma árvore ou uma floresta, um conjunto de árvores, porque tem aquela questão, lembram, né, dos grafos não totalmente conectados. Mas, muito bem, eu tenho então esse subconjunto T de arestas. Vou criar uma lista em ordem crescente de peso dessas arestas. Então, uso uma segunda estrutura de dados aqui para guardar referências às arestas e, né, essas referências vão estar ordenadas pelo peso delas, de forma crescente. E aí eu vou varrendo esta lista e verifico. Essa aresta, caso eu coloque e insira ela no conjunto T, formado pelo caminho que eu estou montando da árvore geradora mínima, ela forma um ciclo. Se ela formar um ciclo, eu não posso inseri-la. Eu estaria, né, quebrando a definição de uma árvore geradora, então não é inclusa. Se não formar, ótimo. Como eu já estou fazendo essa verificação em ordem crescente, eu já vou inserir de forma gulosa sempre as menores arestas possíveis dentro da minha árvore geradora. Então, eu adiciono a aresta T caso ela não forme um ciclo. E é isso o algoritmo. Vamos ver através de um exemplo aqui, nesse grafo não dirigido, com um conjunto aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértices e essas arestas que vocês podem verificar. Então, como eu falei, você primeiro tem que ordenar as arestas de forma crescente e percorrendo elas nessa ordem. Então, a aresta que eu começo aqui é a aresta HG, porque a tem de menor peso, no caso aqui vale 1. Bem, a árvore T está vazia, então não vai formar ciclo, obviamente, então HG é adicionada a T, então essa aresta está achurada justamente porque ela faz parte agora de T. A próxima aresta de menor custo é a aresta IC, custo 2. Se eu adicioná-la a T, reparem que eu não vou fazer ciclo, aliás, eu tenho uma floresta aqui, né, 2 árvores aqui, então eu posso adicioná-la. Sigo adiante no algoritmo adicionando a aresta GF. Veja que a escolha entre IC e GF aqui foi arbitrária, né, porque as duas têm mesmo custo, não tem problema. GF é adicionado também porque não forma ciclo. Aí vamos para a aresta AB, de custo 4, também é adicionada porque não forma ciclo. Em seguida vamos para a aresta CF, também de custo 4, então também a ordem aqui, se fosse CF primeiro antes de AB, não teria problema. E reparem que ainda não estamos formando ciclo. Aqui eu tenho uma árvore HGFCI, e aqui eu tenho outra árvore AB, sem ciclos, então posso adicionar também CF ao caminho. Agora vamos olhar para a próxima aresta, que é a aresta de custo 6, aqui dada por IG. Repare que se eu adicioná-la, eu vou formar um ciclo aqui entre esses vértices, IG, F e C. Portanto, eu não posso adicioná-la ao meu caminho, a minha árvore geradora que estou construindo, então eu pulo essa aresta. Vou para a próxima aresta, que é a aresta CD, de custo 7, sem problemas, não forma ciclo, vou adicioná-la à minha árvore. Verifico que a aresta HI, caso eu adicione, formaria um ciclo aqui, ó, envolvendo esses vértices, esses 5 vértices aqui, então eu não adiciono HI, pulo. A aresta, fui demais aqui, a aresta AH pode ser adicionada, ela vai inclusive juntar as duas árvores aqui, mas não vamos formar ciclo, então ela é adicionada ao meu caminho T.
Se eu for adicionar a próxima, eu cairia na questão do ciclo, no problema do ciclo, então eu não faço isso. Então a aresta BC aqui não é adicionada. A aresta D em seguida, de custo 9, é adicionada, não formamos ciclo aqui. Então, perfeito. A aresta EF de custo 10 não pode ser adicionada porque formaria um ciclo aqui entre esses 4 vértices. A aresta BH também não é adicionada, é ignorada, de custo 11, porque formaríamos um ciclo aqui entre A, B e H. A aresta DF, última aresta na lista, também não vai poder ser adicionada porque eu formaria um ciclo aqui entre D, F e C. Ok? Então, encerramos a verificação na lista de arestas em ordem crescente e, portanto, encerramos o algoritmo e a árvore de caminhos mínimos está expressa aqui por essas arestas achuradas. Então, como falamos anteriormente, é um algoritmo guloso também, mas que alcança a árvore geradora mínima ao final, porque ele sempre escolhe a aresta em cada iteração que seja melhor para aquele momento específico. Eu ordenando as arestas de forma crescente, eu estou fazendo isso. O que é claro, chave aqui que está implícito, mas que é crucial, é como eu detecto ciclos num grafo. Essa questão é fundamental para o algoritmo funcionar. Bem, uma forma da gente fazer essa detecção é eu checar se os vértices V e U possuem a mesma raiz de árvore. Tá? Então eu posso fazer essa operação, implementar essa operação aqui que faça essa detecção. E aí, caso não possuam a mesma raiz de árvore, isso significa que não há um ciclo entre eles. E aí eu posso acrescentar a aresta à minha árvore T. Então está aqui o pseudocódigo do algoritmo de Kruskal. Imagine que eu comece com um conjunto aqui vazio, que eu denomino árvore, que vai justamente ser a resposta, a saída do meu algoritmo. Eu coloco num outro conjunto, uma lista aqui, a sequência de arestas ordenadas por peso, e aí, para cada uma dessas arestas dentro da lista, na ordem aqui feita anteriormente, eu verifico se elas têm a mesma raiz. Elas guardam a mesma raiz dentro da árvore, sim ou não. Se elas guardarem a mesma raiz dentro da árvore, eu não adiciono aresta. Se elas tiverem raízes distintas, eu adiciono aresta dentro da minha árvore. E aí, ao fim, retorno essa árvore. Bem, não há uma única forma de fazer a implementação dessa operação de detecção de raiz, detecção de ciclos. Então, isso aqui, a complexidade do algoritmo vai depender disso. Essa operação equivale à operação de união de conjuntos. E não só isso também define o custo, como também o algoritmo de ordenação. Que, claro, pegando as estratégias mais eficientes aí, que a gente já sabe que são log lineares, você melhora a complexidade global. Trabalhando aqui com as implementações mais eficientes possíveis, a gente vai chegar a um algoritmo com custo computacional dado pelo número de arestas multiplicando o logaritmo do número de vértices do grafo. E basicamente é isso. Esse algoritmo de Kruskal que faz a geração constrói a árvore geradora mínima, a Minimum Spanning Tree. E encerramos esse vídeo aqui. No próximo vídeo vamos voltar lá para a implementação do código para discutir a implementação do algoritmo de Dijkstra, que calcula o caminho mínimo entre dois vértices. É isso aí. Então, até o próximo vídeo.